bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Vamos hoje aí, então falar sobre os dados econômicos divulgados na semana. Na verdade, essa semana tivemos só a divulgação do IBCBR, do Banco Central, né, que é uma prévia do PIB, embora esse indicador ele acabe divergindo um pouco do que vem o PIB, né? Normalmente no curto prazo eles acabam sendo diferentes, mas comparando na base anual eles acabam se aproximando no fim das contas, então é sempre importante dar uma olhada nesse indicador aí que é divulgado pelo Banco Central. Antes de mais nada, né, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar e se inscrever no canal, se possível. Como de costume, né, nós mostramos aqui o caminho para baixar conteúdos grátis, né, dentro do site da Capitalizo. Então basta apertar ali em relatórios grátis e aí basta escolher um desses três aqui, né? Sempre terá três disponíveis. Ainda estão disponíveis os mesmos três da semana passada. Então só para mostrar para quem não viu ainda, né, como é que se baixa os relatórios, basta clicar em um deles e aí vai abrir essa página aqui que basta preencher o seu nome, e-mail. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta botar o celular. Se já colocou, então não precisa, né? Provavelmente já esteja recebendo aí as nossas mensagens. Também é importante aqui preencher, né, seus campos de interesse, aqui, se possui algum tipo de investimento. E aí chegar lá embaixo, então, apertar baixar relatório, dá para baixar os três aí tranquilamente. Então, de uma forma geral, esse aqui é o caminho para baixar os relatórios grátis, tá certo? Até para conferir o nosso trabalho. Então vamos lá falar sobre o IBCBR divulgado na semana, agora no meio da semana. Nós tivemos então um crescimento da atividade econômica medida pelo indicador do Banco Central de 0,57%. Uma desaceleração frente a junho, né? Junho, esse dado ele já é revisado aqui, ele foi revisado para baixo. Em junho tinha apresentado um crescimento aí na atividade econômica de 3,29%. Vale ressaltar, né, que como em maio nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, essa variação de junho aí, ela é uma base elevada, né, para comparar agora com julho. Então, até pela recuperação frente a maio, né? Então, julho veio de uma forma positiva, até era esperado uma variação positiva bem abaixo disso, nós esperávamos algo próximo de 0,05, 0,1%, né, na passagem para julho, e fomos surpreendidos aí com uma variação de 0,57, mas até comparando aqui com o segundo trimestre, né, que teve uma queda aí próxima de 1%, e o primeiro trimestre havia apresentado ali um crescimento de 0,2%, então vindo como uma surpresa, até porque nós já vínhamos vendo aí algumas atividades, alguns setores, na verdade os três principais setores sofrendo aí com os efeitos da confiança do empresariado e dos consumidores, né? Efeitos tanto por causa da greve, como também a proximidade aí do quadro eleitoral. Obviamente os consumidores já vêm de algum tempo aí com uma confiança baixa por causa do mercado de trabalho. Tem também a questão cambial, né? O real se desvalorizando aí frente ao dólar, também por causa aí do quadro eleitoral, mas também com efeitos aí da elevação de juros dos Estados Unidos, né? Que é uma tendência e acaba afetando a nossa moeda, né? O dólar acaba se valorizando frente à nossa moeda, inclusive frente à cesta de moedas aí de países emergentes. Diversos países emergentes vêm sofrendo com esse cenário, né? O México vem com essa questão de desvalorização cambial, o seu mercado financeiro, vários ativos vêm se desvalorizando também. A própria Argentina também, né, sofreu aí nos últimos meses aí com forte desvalorização cambial. Outra questão aí que também interfere na nossa produção industrial, né, a Argentina é um de nossos principais parceiros econômicos aí, acaba absorvendo inclusive produtos duráveis, como é o caso de automóveis, né, de veículos automotores. Então tudo aí está interligado e acaba afetando diversos setores, como a gente pode ver aqui em cima.
Em julho agora nós tivemos queda, né, retração nos três principais setores da economia aí. A indústria caiu 0,2%, o varejo ampliado 0,4% e serviços aí caindo 2,2%, serviços ainda nos últimos 12 meses operando em campo negativo, né? A indústria e o varejo já se recuperaram, já apresentam crescimento em 12 meses, mas serviços ainda não. Serviços que foi um setor que demonstrou uma certa resiliência no início, né? No início da recessão, no início da crise lá em 2014, demorou a entrar mais na crise e depois que entrou, então, é a última aí das principais que está demorando aí, então, para se recuperar. Então, o que nós temos ainda é alguns pontos negativos que eu já ponderei aqui, mas nós temos também inflação e juros baixos que acabam compensando parcialmente aí esses pontos negativos. Eu acredito que os principais sejam a proximidade e a indefinição do quadro eleitoral e a questão que ninguém mais fala aí, mas que também é muito importante, é a questão da elevação dos juros nos Estados Unidos. Tá certo? Então, é uma surpresa o IBC-BR ter apresentado uma variação positiva, sendo que os setores aí, como a gente pode ver, apresentaram variação negativa, então esse dado aí ele veio bem acima do esperado. Aqui já mostrando para ficar mais fácil de visualizar, né? Aqui já falando do varejo, a gente teve uma queda de 0,5% em julho, tá? Com um destaque positivo aqui para combustíveis e lubrificantes, e hipermercados, supermercados, que é aí o principal peso dentro do varejo, compensou aí, até como a gente pode ver, aí, várias atividades apresentando variação negativa ali, tecidos vestuário, móveis eletrodomésticos, né, com uma variação negativa aqui, eletrodomésticos que dentro do varejo restrito é o principal segmento, né, a principal atividade aí nos últimos 12 meses com crescimento acima de 7%, ele não aparece aqui porque ele é um desmembramento de móveis eletrodomésticos. Então, a gente vê que várias atividades aí com retração em julho, né, muito em função aqui o varejo diretamente correlacionado aí com a confiança dos consumidores, com o mercado de trabalho, que embora venha reagindo, não vem reagindo de forma esperada, né? A criação de vagas ela vem acontecendo, mas deveria ser muito acima disso. Até para os próximos meses aí é esperado uma recuperação mais lenta ainda, né? Como historicamente acontece no segundo semestre, as contratações são menores, mas de uma forma geral, então, a gente pode ver que o varejo, assim como os outros, apresentou uma variação negativa, sendo então parcialmente compensado por combustíveis e lubrificantes e hiper e supermercados, que apresentaram aqui então variação positiva. Em 12 meses, aqui eu já destaquei eletrodomésticos no mercado, no comércio varejista restrito, né, que teve uma variação acima de 7%, contribuindo aqui para o grupo maior, aí, que inclui imóveis, uma variação de 5,2%. De todos esses grupos aqui, o único que opera hoje com volume acima do apresentado antes da greve, né, lá em abril, é outros artigos de uso pessoal e doméstico, é o único que se recuperou depois da greve, até como a gente pode ver ali em maio, com várias atividades apresentando variação negativa muito forte, ela ficou praticamente estável e apresentou um crescimento em junho maior, né, bem maior do que a queda de julho, então operando aí acima do patamar de abril. Destaque então no comércio ampliado, tá? Variação de veículos, motocicletas, partes e peças, uma variação de 14,1% aí, sendo então o principal setor nos últimos 12 meses, apresentando recuperação, uma bela recuperação em 14%, embora tenha uma variação negativa aqui de 0,8% no último mês, e não tenha compensado a queda da greve dos caminhoneiros. Já passando para serviços e indústria, tá? Serviço que é um segmento, um setor que ainda não se recuperou aí depois da crise, né? Já não falando agora da greve, mas falando da crise como um todo. Ela opera ali, como a gente pode ver, com menos 1% no acumulado de 12 meses até julho. Como a gente viu, até se der para voltar aqui, ó, a gente pode ver que o comércio
ele tem uma variação positiva ali no restrito de 3,2%, no ampliado de 6,5%, então o varejo com uma variação positiva em 12 meses, a indústria aqui embaixo, que a gente vai falar daqui a pouco, com uma variação positiva de 3,2%, e serviços, então, sendo a única dessas aí que a gente está falando, com uma variação negativa em 12 meses, sendo um setor, então, que não se recuperou e veio também com uma queda forte aí em julho. Os consumidores, obviamente, com a desconfiança aí com a nossa economia, eles acabam consumindo itens mais essenciais, como é o caso de hiper e supermercados, por exemplo, e em detrimento alguns outros serviços, como é o caso de serviços prestados às famílias aqui, né? Embora no último mês a gente tenha apresentado aqui uma variação positiva nesse segmento, né, de 3,1%, mas obviamente os consumidores eles têm que acomodar a sua renda com o que tem de mais essencial aí para gastar, tá certo? Então, o principal destaque aqui é, como eu falei, serviços prestados às famílias em julho, destaque negativo para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio com uma queda de 4%, embora o segmento de transporte seja o único em 12 meses com uma variação positiva, uma variação positiva de 2,8%. Transporte aéreo ainda apresenta retração, uma forte retração em 12 meses, uma retração de quase 11%, aí 10,9% para ser mais exato, sendo totalmente compensado então por transporte aquaviário, com uma variação positiva de 10,2%, transporte terrestre aí, né, que envolve modal rodoviário e ferroviário, né, que é o principal meio de locomoção aí, inclusive de produtos aí da indústria, do varejo, né, e diretamente correlacionado aí com a economia. Então, transporte terrestre com crescimento de 3,3% no ano. Transporte rodoviário vem de 2 anos de queda, vinha de 2 anos de queda, né? 2015 e 2016 caindo 10,4% em cada ano. Se recuperou em 2017 com uma variação de 0,9% e agora, então, contando junto com o ferroviário, que já vinha se recuperado em 2016, né, com transporte de cargas. Então, de uma forma geral, transporte terrestre compensando e muito aí a queda do transporte aéreo, que foi aí próximo de 11%. E por fim, então, a armazenagem com crescimento em 12 meses de 4,3%. Esses quatro aí fazendo parte, então, de todo esse segmento aqui, que é o item 4 aqui da atividade de serviços, né? Sendo, então, a única atividade com variação positiva em 12 meses. Já partindo para a indústria, então, o que a gente pode ver em julho é essa tendência de, diríamos assim, uma postergação de investimentos, né? Como é o caso aqui, a gente pode ver bens de capital, né? Que envolve aí investimentos, né? Investimento pesado aí da indústria, investimento de empresas. Então, bens de capital com uma variação negativa bem forte aí de 6,2%, com uma correlação aqui, então, direta com a proximidade das eleições, então, o empresariado esperando passar aí o cenário incerto aí das eleições, bens intermediários compensando parcialmente aí o setor, né, com uma variação de 1%, e queda aí em todos os tipos aí de bens de consumo, tanto duráveis como semiduráveis, duráveis aqui envolvendo também o setor automotivo, que tem uma forte correlação aí com o mercado argentino que vem sofrendo com a crise e que absorve boa parte do que é produzido dentro do setor automotivo, então explicando em parte aí a queda da produção em bens duráveis, tá certo? Então, de uma forma geral, resumindo aqui, queda nos três principais setores, serviço, indústria e comércio, né, comércio varejista, e indo na contramão, então, isso em julho, né, indo na contramão, então, o IBCBR apresentando uma variação positiva aí, que não era esperado, mas vem de forma positiva, tá certo? Indo então, para finalizar aqui, projeções, tá? Mantivemos as projeções inalteradas, né? Com o que temos aí de várias questões diferentes, aí é muito difícil hoje prever realmente o que vai acontecer até o final do ano. IPCA de 4 a 4,2, taxa de câmbio de 3,7 a 3,8, podendo ficar acima disso, dependendo do que acontecer no quadro eleitoral e dependendo também dos juros norte-americanos.
Meta da taxa Selic de 6,5 a 6,75, também dependendo aí do que acontecer, tanto na taxa de juros norte-americana, também como vem a responder aí a taxa de câmbio, tudo interligado. PIB, crescimento de 1,4 a 1,5 e produção industrial, um crescimento de 2,1, 2,3 até o final do ano, sendo que a produção industrial é o que mais caiu aí nas últimas apurações, inclusive no relatório Focus também esse é um caso. Inclusive no último relatório Focus teve uma revisão para cima, preferimos manter aí próximo de 2,1 e 2,3, tá certo? Então, em relação ao único dado econômico mais importante que tivemos divulgado aí nessa semana, que é o caso do IBCBR, é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.